sou a Nancy e hoje nós vamos conversar sobre autonomia e como auxiliar os estudantes no processo de aprendizagem. Quando falamos em autonomia, significa a arte de decidir por nós mesmos. Como nós temos essa capacidade de compreender o que é melhor para nós mesmos e então implementar ações, né? Isso envolve rever alguns caminhos, né? Retomar algumas decisões a partir de novas reflexões e também decidir por coisas que não estão ali naquele momento sendo apresentadas como uma possibilidade para a gente. Então, quando nós falamos em autonomia, envolve ter responsabilidade. Responsabilidade conosco mesmo, responsabilidade com o outro e responsabilidade com o ambiente, com o mundo, com a sustentabilidade daquela ação que estamos realizando. Quando nós pensamos em autonomia, então nós vamos lembrar tudo aquilo que nós já vimos, né, quando falávamos sobre os conceitos de aprendizagem e sobre as competências a serem desenvolvidas pelos estudantes. Quando a gente fala sobre criar esta bússola interna, significa criar no estudante uma autonomia, né, para que ele saiba seguir essa orientação interna, né, de quais caminhos é o ideal para que ele trilhe, né, no desenvolvimento da sua vida aí. E a gente precisa entender que existem forças que influenciam esse caminho, né? Essas forças são desde a cultura local, a cultura global, hoje falando, porque nós temos acesso a todos os tipos de cultura, né? Mas principalmente das pessoas mais próximas, as pessoas que vivem ali mais próximo desse estudante. E os espaços que esse estudante frequenta, sejam espaços físicos ou os espaços virtuais, né? Que principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, os espaços que a gente frequenta mais intensamente são os espaços virtuais. E com certeza, as referências que nós adotamos para nós mesmos. Então, as nossas admirações, as personalidades que nós seguimos, né? A influência hoje nesse mundo digital dos youtubers. Então, como que tudo isso influencia no nosso processo de construção dessa bússola interna e da criação dessa autonomia? E aí nós vamos perceber que essa autonomia, ela também tem dimensões, né? Assim como as competências, a gente tem as 4 dimensões, nós temos também as dimensões dessa autonomia. Então, a gente tem a dimensão do pensar, a dimensão do sentir, a dimensão do agir e a dimensão do porquê. Quando pensamos aí, né? Então, essa dimensão do pensar, a autonomia do pensar, ela envolve essa capacidade de abstração, essa capacidade de desenvolver a construção de significados. Então, quando eu vou criar representações, né? Quais são as minhas representações? Quais ideias, quais significados eu tenho? E para que eu crie significados, eu preciso ter acesso a um ambiente. O ambiente precisa ser mais cultural, né? Eu preciso ter acesso a diversas informações para que eu crie símbolos, para que eu crie representações que desenvolva uma autonomia interessante do pensar. Assim como a dimensão do sentir. A autonomia para sentir envolve que eu tenha experiências de sentir, né? Eu não posso por exemplo, pensar que aquela criança que quando se machuca, eu falo, não precisa chorar, né? Que ela vai desenvolver uma boa autonomia do sentir, porque ela está sentindo dor e não pode chorar, né? Então eu preciso desenvolver nessa criança, nesse estudante, nesse aprendiz, uma autonomia do sentir, permitindo que ela experiencie o sentir, né? Então, que eu possa experienciar ficar triste, que eu possa experienciar ficar alegre, que eu possa experienciar a dor, né? E o choro, e a alegria, o sorrir, eu possa compartilhar o que eu estou sentindo, que eu tenha segurança suficiente para desenvolver
esta autonomia do sentir, assim como a autonomia do querer e do agir. Então, como que eu vou desenvolver a autonomia do querer e do agir se eu sempre só faço o que me permitem ou o que me determinam, mais do que o que permitir, né? Porque algumas coisas a gente realmente vai estar ali em alguns momentos não permitindo, mas que eu vá ter condições de fazer escolhas, né? Que eu preciso criar um ambiente onde esse aprendiz ele tenha como agir ou querer agir. Então eu preciso desenvolver a criatividade, a curiosidade, a coragem para que ele desenvolva essa autonomia do agir, né? E que ele argumente por que aquela ação é a que ele quer ter naquele momento, que ele consiga colaborar muitas vezes, mas que ele consiga criar ferramentas de comunicação para que ele consiga ter autonomia para o agir. Não é ter uma liberdade para fazer o que quer a hora que quer, não é isso, mas é desenvolver uma autonomia do agir com responsabilidade. Então ele vai argumentar por que essa não é uma opção nesse momento, mas eu gostaria, né, por esse motivo, aquele motivo. Então o indivíduo, o aprendiz, ele precisa argumentar, ele precisa aprender a se comunicar com criatividade, com curiosidade, com coragem para desenvolver essa autonomia do querer e do agir. E a autonomia do porquê, né? E aí é essa capacidade reflexiva que envolve lá nas 4 dimensões da aprendizagem, né? As competências a serem desenvolvidas pelos estudantes. Então a gente tinha as 4 dimensões: a dimensão do conhecimento, da habilidade, do caráter, né? Que são as atitudes e valores, e o que cercava tudo isso, ou o que dava suporte para tudo isso ser desenvolvido, é a metacognição, a capacidade de refletir nos seus objetivos, nas suas estratégias e nos seus resultados. Então, quando pensamos na dimensão do porquê, nós vamos entender que sempre que uma decisão é tomada, né, para que eu saiba se ela é a melhor que eu deveria tomar, para que eu saiba seguir, né, essa bússola interna, essa orientação, eu preciso ser reflexivo. Então, eu preciso desenvolver essa autonomia, né, do refletir, ou seja, essa autoconsciência. E essa autoconsciência, ela vem junto com a atenção plena, que é a consciência do outro e a consciência do mundo. Então, quando eu penso, vou refletir, né? Não é simplesmente a autonomia do pensar, porque não é uma autonomia cognitiva. Agora a gente está falando de uma autonomia metacognitiva, uma autonomia do refletir, né? E aí eu preciso me cercar de argumentos, de reflexões, para que as decisões sejam realmente autônomas e com responsabilidade. E aí a gente vai entender, né, que a autonomia nem sempre ela vai ser desenvolvida, mesmo tendo ambientes que propiciam. Então, imagina se não tivermos ambientes que nos propiciem o desenvolvimento dessa autonomia, né? A partir da compreensão da autonomia, da aprendizagem, né, do entendimento de como que a gente tem aquelas 4 dimensões que nós já falamos, né? Então, o conhecimento, o caráter, que envolvia aqueles 6 conceitos importantes, 6 qualidades, né? Que estava lá abordada dentro da competência do caráter, então, que envolvia a atenção plena, a curiosidade, a coragem, a resiliência, a ética e a liderança. A gente também tinha 4 habilidades extremamente importantes a serem desenvolvidas, né, dentro daquelas competências, que era falar sobre a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação e a colaboração, né? Aí a gente chega em como, então, auxiliar os estudantes diante de tudo isso que nós conversamos nesses 3 momentos, né? No momento da aprendizagem enquanto conceito, da ideia das competências e da autonomia. Bom, nós primeiro precisamos entender que nós precisamos aceitar a nossa vulnerabilidade e a vulnerabilidade do aprendiz, né? Somos sujeitos vulneráveis, precisamos compreender isso e aceitar. E também ter muita tolerância ao erro,
né? Nós erramos, o estudante erra. Não há problema em errar. Errar é o que se constrói a aprendizagem. É errando que nós construímos um processo, um caminho de aprendizagem. Então, quando a gente fala da dimensão aí, das dimensões das competências, né? Nós precisamos compreender que é necessário ter um compromisso com o potencial a ser desenvolvido nessas competências. Quando eu falo sobre esse compromisso, significa que eu não posso me contentar com pouco se eu posso mais, né? Eu preciso ser comprometido, eu preciso ser curioso, eu preciso ter coragem para ser um sujeito que aprende. Então, entender como a ciência é feita exige um comprometimento, né? Comigo mesmo, a respeito dessa aprendizagem. Quando a gente fala de aprender, envolve ser um consumidor crítico de informações. Então, a gente viu que lá no início, né, na bússola da aprendizagem, a gente tem a construção de uma alfabetização informacional, mas isso não implica que eu não tenha que olhar para todas as informações. Muito pelo contrário, eu preciso olhar para as informações e entender, por exemplo, dentro de uma fake news, por que alguns sujeitos consideram aquilo verdade. O que leva algumas pessoas a construir aquela verdade, né? E isso é ser um consumidor crítico das informações, não é rejeitar informações, muito pelo contrário, é trazer a informação para que ela vire um saber, para que eu tenha todo aquele processo, né, de estímulo externo que recebe um incentivo interno e cria-se um conteúdo a ser aprendido que ele pode ser comunicável, que eu posso argumentar, dialogar e assim construir uma autonomia e assim perceber o meu direcionamento, né? Então, saber agir sem ter 100% de certeza e saber que o novo envolve saltos, né? Que o ser criativo envolve fazer coisas diferentes do que a gente tinha até o momento, né? Então, isso é ser criativo. É preciso, então, priorizar, estimular ligações sociais e experimentações. É preciso que esses estudantes se engajem no processo de aprendizagem. De que forma? Sendo exploradores, experienciando a exploração, né? Sendo construtores de significados. Eu preciso construir significados, representações, abstrações, para que eu consiga aí, através da comparação, através da identificação, construir pensamentos, construir compreensões, construir caminhos, né, mentais de raciocínio. E aí, processar as informações, porque o tratamento da informação o qual nós damos, então as informações, os estímulos externos, eles chegam até nós. Como que nós tratamos esses estímulos, né? E aí a gente precisa entender que a educação é um processo que nos torna seres humanos singulares e sociais, que nós nascemos inacabados e nos construímos enquanto seres humanos ao criar relações de saber com o outro, com o mundo e, acima de tudo, conosco mesmo, para desenvolver essa bússola interna para que a gente saiba qual é a coisa certa a se fazer nos momentos decisivos da nossa vida e em cada atitude que a gente toma, desenvolvendo essa bússola interna e seguindo, né, essas orientações para o bem comum, para a sustentabilidade e para que a gente possa viver plenamente com responsabilidades.